estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Juliana e para dar continuidade às nossas aulas, peguem os materiais necessários, um caderno, folha para anotação, lápis, borracha, caneta, apontador e o dicionário. Na sequência, anotem a data da aula, a aula de língua portuguesa. De hoje nós vamos fazer uma revisão de conteúdos, onde nós vamos revisar o texto narrativo e um pouquinho das questões de pontuação. Então vamos lá. O que é um texto narrativo literário? É um texto que narra uma sucessão de fatos, acontecimentos que constituem uma trama, uma história. Além disso, o texto narrativo literário é um texto ficcional e faz o uso estético da palavra, diferente da notícia, que é um texto não literário e que narra fatos da realidade. Então, o texto narrativo literário é um texto ficcional, diferente da notícia e da reportagem, que também vimos em aulas passadas, que é um texto não literário que trata de fatos da realidade, de fatos reais. Relembrando aqui alguns textos que foram lidos durante esse trimestre, alguns textos narrativos. O primeiro deles foi o texto Deu a Louca no Tempo, de Marcelo Duarte. Lemos também o texto narrativo Um Apólogo, de Machado de Assis, e também a crônica Comunicação, de Luiz Fernando Veríssimo. Esses 3 textos são exemplos de textos narrativos literários. E quais são as características do texto narrativo? Primeira característica, é contado por um narrador. Segunda característica, apresenta começo, meio e fim, que a gente também chama de introdução, desenvolvimento e conclusão. Apresenta diferentes gêneros. Dentro do texto narrativo, a gente encontra diferentes gêneros. Pode ser o romance, a novela, o conto, a crônica ou a fábula. É escrito em prosa, não é escrito em versos. Os principais elementos do texto narrativo são o espaço, o tempo, o enredo, o personagem e o narrador. E também o texto narrativo narra uma história, como a gente já conversou anteriormente, ok? E agora, quais os principais elementos de uma narrativa? Então, vocês vão perceber que, de uma maneira geral, os textos narrativos trazem alguns elementos, que são esses que eu trouxe para vocês. O espaço, que é o local onde se passa a narrativa, pode ser um espaço físico, social ou psicológico. O tempo da narrativa é o tempo em que se passa a narrativa, em que se passa a história. Está relacionada à duração das ações da narrativa e o desenrolar dos fatos. Esse tempo pode ser cronológico, onde os acontecimentos são marcados por horas, dias, anos, etc. Ou psicológico, que se refere às lembranças vividas
pelos personagens, ou seja, não tem um tempo determinado. O enredo da narrativa, que é a sequência dos fatos, são as situações vividas pelos personagens durante o desenrolar de uma história, e os personagens, que podem ser personagens protagonistas, que desejam, tentam e conseguem algo, os personagens secundários, que desempenham papéis menores, que podem também ser chamados de coadjuvantes ou figurantes, e os antagonistas, que dificultam, atrapalham e impedem que algo aconteça. Falando um pouquinho mais sobre o narrador dessas histórias, lembrando que narrador é quem conta a história, vamos entender como que funcionam os tipos de narrador, relembrando, né? Porque esse assunto também já foi visto em aulas anteriores. Então vamos lá. O narrador personagem conta a história em primeira pessoa a partir do seu ponto de vista, transmitindo suas emoções. Tem conhecimentos limitados sobre as outras personagens e sobre o enredo como um todo. Ele conhece apenas os próprios pensamentos e ações. Por isso que se chama narrador personagem. Ele não sabe o que os outros personagens estão pensando a respeito do que está acontecendo na narrativa. O narrador onisciente usa tanto a narração em terceira pessoa quanto em primeira pessoa. Há momentos na narrativa em que a voz do narrador se confunde com a voz dos personagens, pois esse tipo de narrador conhece as personagens e o enredo como um todo nos mínimos detalhes. Percebam a diferença do onisciente para o narrador personagem. E o narrador observador narra os fatos em terceira pessoa e mantém uma narrativa imparcial e objetiva. Ele conhece os fatos, mas não participa das ações, de modo que conta a história sem se envolver diretamente com ela. Embora tenha o conhecimento das ações, o narrador observador não conhece o íntimo das personagens. Agora vamos entender um pouquinho sobre a estrutura básica de um texto narrativo. Então, um texto narrativo é dividido em introdução, é o começo da história, o desenvolvimento, que é o desenrolar da história, e a conclusão, que é como a história finaliza. Então, vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. A introdução é a parte inicial do texto. Nela, identificamos os fatos, o contexto, o espaço, o tempo, os personagens, o enredo e o narrador. O desenvolvimento é a parte na qual os fatos apresentados se desdobram e onde surge o conflito. No desenvolvimento também se revela o momento marcante da história, que é o clímax, que prende o leitor até que ocorra o desfecho. E na conclusão, também chamada de desfecho, é a parte na qual os conflitos se resolvem e se descobre o que houve com os personagens. Agora, a gente vai fazer a leitura de um texto narrativo literário. Esse texto se chama O Caso do Espelho e o autor é Ricardo Azevedo. Venham comigo aqui na leitura. Era um homem que não sabia quase nada. Morava longe, numa casinha de sapé esquecida nos cafundós da mata. Um dia, precisando ir à cidade, passou em frente a uma loja e viu um espelho pendurado do lado de fora. O homem abriu a boca, apertou os olhos, depois gritou com o espelho nas mãos. Mas o que o retrato do meu pai está fazendo aqui? Isso é um espelho, explicou o dono da loja. Não sei se é espelho ou se não é, só sei que é o retrato do meu pai. Os olhos do homem ficaram molhados. O senhor conheceu meu pai? Perguntou ele ao comerciante. O dono da loja sorriu. Explicou de novo que aquilo era só um espelho comum, desses de vidro e moldura de madeira. Não, respondeu o outro. Isso é o retrato do meu pai. É ele sim. Olha o rosto dele, olha a testa, e o cabelo, e o nariz, e aquele sorriso meio sem jeito. O homem quis saber o preço. O comerciante sacudiu os ombros e vendeu o espelho, baratinho. Naquele dia, o homem que não sabia quase nada entrou em casa todo contente. Guardou, cuidadoso, o espelho embrulhado na gaveta da penteadeira. A mulher ficou só olhando.
No outro dia, esperou o marido sair para trabalhar e correu para o quarto. Abrindo a gaveta da penteadeira, desembrulhou o espelho, olhou e deu um passo para trás. Fez o sinal da cruz tapando a boca com as mãos. Em seguida, guardou o espelho na gaveta e saiu chorando. Ah, meu Deus! Gritava ela desnorteada. É o retrato de outra mulher. Meu marido não gosta mais de mim. A outra é linda demais. Que olhos bonitos, que cabeleira solta, que pele macia. Ela é 1000 vezes mais bonita e mais moça do que eu. Quando o homem voltou no fim do dia, achou a casa toda desarrumada. A mulher, chorando, sentada no chão, não tinha feito nem a comida. Que foi isso, mulher? Ah, seu traidor de uma figa! Quem é aquela jararaca lá no retrato? Que retrato? Perguntou o marido surpreso. Aquele mesmo que você escondeu na gaveta da penteadeira. O homem não estava entendendo nada. Mas aquilo é o retrato do meu pai? Indignada, a mulher colocou as mãos no peito. Cachorro sem vergonha, miserável! Pensa que não sei a diferença entre um velho repulsível e uma jabiraca safada e horrorosa? A discussão fervia feito água na chaleira. Velho repulsivo coisa nenhuma! Gritou o homem ofendido. A mãe da moça morava perto, escutou a gritaria e veio ver o que estava acontecendo. Encontrou a filha chorando, feito criança que se perdeu e não conseguia mais voltar para casa. Que é isso, menina? Aquele cafajeste arranjou outra. Ela ficou maluca, berrou o homem de cara amarrada. Ontem eu vi ele escondendo um pacote na gaveta lá no quarto, mãe. Hoje, depois que ele saiu, fui ver o que era. Tá lá, é o retrato de outra mulher. A boa senhora resolveu, ela mesma, verificar o tal retrato. Entrando no quarto, abriu a gaveta, desembrulhou o pacote e espiou. Arregalou os olhos, olhou de novo. Soltou uma sonora gargalhada. Só se for o retrato da bisavó dele. A tal fulana é a coisa mais enrugada, feia, velha, cacarenta, murcha, arruinada, desengonçada, capenga, careca, caduca, torta e desdentada que eu já vi até hoje. E completou, feliz, abraçando a filha. Fica tranquila, a bruaca do retrato já está com os 2 pés na cova. Então é um texto bem engraçado, né? É um texto que traz bastante humor para nós e agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre ele através das questões. Então venham comigo aqui. A questão de número 1. Identifique alguns dos elementos da narrativa O Caso do Espelho. Então agora vocês vão relembrar um pouquinho do que a gente conversou na aula de hoje, um pouquinho do que nós conversamos em aulas passadas e escrever para mim. Qual é o espaço dessa narrativa? Qual é o enredo, ou seja, o que aconteceu nessa narrativa? Quem são os personagens dessa narrativa e o tipo de narrador, ok? Então pensem sobre isso e eu já vou voltar para a gente discutir a resposta.
Então, voltando aqui com a resposta da nossa atividade, venham comigo conferir a resposta. Identifique alguns dos elementos da narrativa O Caso do Espelho. O espaço. Então, o espaço da narrativa. O local em que se passa a história não é especificado. Sabemos apenas que é longe e que o personagem principal morava em uma casinha de sapé, onde se passa grande parte da história narrada. Também aparece em algum momento da história a loja, né, do comerciante em que o rapaz comprou o espelho. Então, essas duas partes que aparecem como o espaço da narrativa. O enredo. O conto narra a história de um homem que confundiu um espelho com a fotografia de seu pai. Isso gerou uma grande discussão com sua esposa, que ficou com ciúmes ao se olhar no espelho e imaginar que seu marido guardava a foto de outra mulher na gaveta. Então, aqui é um resumo do que aconteceu na narrativa. Então, se vocês colocaram uma resposta aproximada, também acertaram, ok? Vamos lá para os personagens. Então, os personagens são o homem que não sabia quase nada. Esse termo está entre aspas porque não aparece o nome desse rapaz, como também não aparece o nome da esposa, não aparece o nome de nenhum personagem. Então, nessa história, o narrador do texto conta com os personagens somente citando algumas características deles. Então, aqui, quem são os personagens? O homem que não sabia quase nada, sua esposa, sua sogra e o vendedor da loja. E o tipo de narrador é um narrador observador, que narra os fatos em terceira pessoa, ou seja, ele só conta o que ele está vendo, ele não participa da história. E mantém uma narrativa imparcial e objetiva. Ele conhece os fatos, mas não participa das ações, de modo que conta a história sem se envolver diretamente com ela. Agora, a nossa atividade de número 2. Analise as informações a seguir sobre o texto. Informação 1. O homem confundiu o próprio reflexo no espelho com o retrato de seu pai. Informação 2. O comerciante aproveitou-se da ingenuidade do homem e cobrou um preço abusivo pelo espelho. E 3. A mulher ficou brava com o marido porque realmente encontrou o retrato de outra mulher na gaveta da penteadeira. Então, vocês vão analisar essas três afirmativas e vão dizer para mim o que é verdadeiro, o que é falso. Depois vocês vão colocar. É correto afirmar que? Vocês vão marcar um X na que vocês acham que é a correta. Então, vocês vão marcar um X na alternativa A, se vocês acharem que todas as afirmativas estão corretas, ou na B, se vocês acharem que somente a alternativa 1 está correta, ou vocês vão marcar um X na C, se vocês julgarem que as afirmativas 1 e 2 estão corretas.
Então, voltando aqui com a correção da nossa atividade, vamos ver o que vocês marcaram lá. Então, é correto afirmar que somente a alternativa 1 está correta. Então, a gente pode confirmar, a partir da leitura do texto, que o homem confundiu o próprio reflexo no espelho com o retrato do seu pai. A informação 2, o comerciante aproveitou-se da ingenuidade do homem e cobrou um preço abusivo pelo espelho. Não, porque em determinado momento do texto, o narrador nos conta que o comerciante vendeu baratinho o espelho. Então, ele não cobrou um preço abusivo por ele. E lá na informação 3, a mulher ficou brava com o marido, realmente ficou, porque realmente encontrou o retrato de outra mulher na gaveta da penteadeira. Na verdade, a mulher ficou brava com o marido, mas não porque encontrou o retrato de outra mulher. Na verdade, a esposa encontrou o espelho e quando ela se olhou, ela achou que era outra mulher. Mas não era a fotografia de outra mulher, e sim a imagem dela refletida no espelho. Ok? Então, aqui vocês deveriam marcar a alternativa B, somente a 1 que está correta. Então, agora a gente vai para a nossa atividade de número 3. Em relação à história, é errado afirmar que. Então, vocês vão analisar as 3 alternativas e assinalar a errada. Vamos lá? A. Ao ver o marido guardar o espelho na gaveta, a mulher ficou desconfiada da atitude dele. B. Ao ver seu reflexo no espelho, a esposa achou que era foto de outra mulher. Ou C. O vendedor da loja enganou o comprador, pois lhe vendeu um porta-retrato ao invés de um espelho. Então, pensem lá com atenção e eu já vou voltar para a gente discutir a resposta.
voltando aqui com a resposta da nossa atividade. Em relação à história, é errado afirmar que, ao ver o marido guardar o espelho na gaveta, a mulher ficou desconfiada da atitude dele. Sim, isso é um fato, é uma verdade, então vocês não podem marcar essa alternativa. Na alternativa B, ao ver seu reflexo no espelho, a esposa achou que era foto de outra mulher. Sim, ela realmente achou que era foto de outra mulher que o marido estava escondendo, mas na verdade era a imagem dela refletida no espelho. Ou C, o vendedor da loja enganou o comprador, pois lhe vendeu um porta-retrato ao invés de um espelho. Então essa aqui é a errada, porque o vendedor da loja não enganou o comprador. O tempo todo ele falou que era um espelho, mas quem comprou esse espelho provavelmente desconhecia o objeto e acabou comprando como um porta-retrato, mas na verdade era um espelho. Então a alternativa correta é a alternativa C. Agora a questão 4. A bruaca do retrato já está com os 2 pés na cova. A palavra em destaque, na verdade, refere-se... Então essa palavra bruaca refere-se à mulher do homem que não sabia quase nada, ou seja, a esposa do homem, a mãe da moça, que é a sogra do homem, ou C, a mulher que o homem conheceu na cidade, a mulher que a esposa achava que o homem estava guardando o retrato. Então aqui a alternativa A, B ou C. Pensem e eu já volto com a resposta. Então, voltando aqui com a resposta da atividade, a bruaca do retrato já está com os 2 pés na cova. Então, quem falou isso? A quem essa palavra bruaca está se referindo? Está se referindo à mãe da moça, que é a sogra do homem. Então, quando a mãe da moça olhou a imagem dela refletida no espelho, julgou que a imagem dela mesma era feia e que aquela pessoa que ela estava vendo já estava com os 2 pés na cova, mas na verdade a mãe da moça estava vendo a ela mesma, a imagem dela refletida no espelho, né? Então aqui a alternativa correta é a alternativa B. Próximo exercício. Agora vocês vão me explicar, esse exercício não tem alternativa, vocês vão ter que escrever para mim o que significa a expressão "a discussão fervia feito água na chaleira". Então, o que significa essa expressão ferver como água na chaleira, estar tão quente quanto água na chaleira? Pensem um pouquinho, respondam para mim e eu já volto com a resposta.
Então, voltando, aqui vocês deveriam escrever para mim o que significa essa expressão: a discussão fervia, feito água na chaleira. Então, vamos lá com uma opção de resposta. A expressão significa que a discussão era tão acalorada como uma água fervendo na chaleira. Então, aqui ele fez uma comparação, né? Vamos lá para a questão de número 6. Releia o trecho. O senhor conheceu meu pai? Perguntou ele ao comerciante. Quanto ao uso das reticências nesse trecho, é correto dizer: A. Foram utilizadas para indicar a fala de um personagem. B. Foram utilizadas para indicar que um trecho do texto foi retirado. Ou C. Foram utilizadas para indicar uma interrupção da fala do personagem. Lembrando aqui que as reticências são esses 3 pontinhos que aparecem no início da frase, ok? Pensem e eu já volto. Então, voltando aqui com a correção da atividade. Nesse trecho, o senhor conhecia o meu pai? Perguntou ele ao comerciante. Quanto ao uso das reticências, no trecho é correto dizer: A. Foram utilizadas para indicar a fala de um personagem? Não, essa não é a função das reticências. Quem faz esse papel nesse trecho é o travessão, que aparece logo no início. Então, a alternativa A não está certa. B. Foram utilizadas para indicar que um trecho do texto foi retirado? Também não, aqui não foi retirado nenhuma parte do texto. Ou C. Foram utilizadas para indicar uma interrupção da fala do personagem. Sim, né? Tanto que na hora que eu li o trecho, eu fiz essa pausa, né? Eu li assim: o senhor conheceu meu pai? Então aqui a alternativa C, foram utilizadas para indicar uma interrupção da fala do personagem. Agora a questão de número 7. No trecho, a tal fulana é a coisa mais enrugada, feia, velha, cacarenta, murcha, arruinada, desengonçada, capenga, careca, caduca, torta e desdentada que eu já vi até hoje. O emprego das vírgulas tem por objetivo: A. Separar elementos de uma enumeração. B. Finalizar a fala de um personagem. Ou C. Ressaltar uma informação importante. Então, pensem lá, essa é uma questão um pouquinho mais fácil. Vejo que as vírgulas ali estão destacadas em vermelho. Então, pensem e eu já vou voltar com a resposta.
voltando aqui com a resposta do nosso exercício. Nesse trecho, o emprego das vírgulas tem por objetivo, aqui tá tranquilo, né? Alternativa A, separar elementos de uma enumeração. Então, ali, alternativa B, finalizar a fala de um personagem, não, até porque nem é essa a função da vírgula nesse trecho. Ou C, ressaltar uma informação importante, também não, né? Então, aqui, a alternativa A. Agora, a nossa última questão do dia, a questão de número 8. Considere o trecho. Ela ficou maluca, berrou o homem de cara amarrada. Se tivéssemos mais de uma mulher e mais de um homem realizando as ações indicadas neste período, ele poderia ser reescrito corretamente, mantendo-se o mesmo tempo verbal da seguinte maneira. A. Elas ficaram malucas, berraram os homens de caras amarradas. B. Ela ficarão malucas, berrarão os homens de caras amarrada. C. Elas ficou malucas, berrou os homens de cara amarradas. Então aqui vocês têm que prestar bem atenção porque as alternativas são semelhantes, mas aqui vocês vão ter que fazer a concordância adequada, como se tivesse mais de uma mulher e mais de um homem realizando as ações. Então pensem lá e eu já vou voltar para a gente discutir a resposta. Então, voltando aqui, pensando como será que ficaria esse período, essa frase, escrita se tivesse mais de uma mulher e mais de um homem realizando essas ações do trecho. Então, vamos analisar aqui as alternativas. A. Elas ficaram malucas, berraram os homens de caras amarradas. Essa é a alternativa correta. B. Ela ficarão malucas. Aqui a gente já descarta, porque o verbo não está concordando ali com o sujeito, então a gente já descarta, seria elas ficarão malucas, e também faria referência ao futuro. Esse aotil faria referência ao futuro, então aqui também não. E a C, elas ficou malucas, então a C também não, porque ali o elas
tá no plural e o ficou teria que concordar, então teria que ficar elas ficaram malucas. Então aqui a alternativa correta é a alternativa A. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado a aula. Na próxima aula a gente se vê novamente. Até lá!